outubro, o Serviço Florestal Brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciaram um investimento de mais de 16 milhões de dólares para criar um sistema de informações sobre a diversidade ecológica e os usos da terra no Cerrado. A medida é importante porque esse bioma nunca teve a mesma atenção que a Mata Atlântica e a Amazônia. O Cerrado ocupa uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados e tem grande importância econômica para o país, com destaque para a pecuária e o agronegócio. O professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, Bernardo Baeta Neves Strasburg, acredita que para anular as emissões de gases de estufa não se pode ignorar nenhum bioma. Ele coordenou um estudo juntamente com a pesquisadora de pós-doutorado de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, Agnieszka Latawiak. Queria agradecer a presença de vocês e começar perguntando por que o Cerrado não desperta esse mesmo interesse que tem a Mata Atlântica ou a Amazônia? Eu acredito que é uma combinação de dois fatores principais. A Amazônia tem uma atenção muito grande, muito também por pressão internacional, a campanhas mundiais relacionadas à preservação da Amazônia, que acabaram despertando também o interesse que já existia, mas cresceu, da população brasileira na sua preservação. É aquele bioma icônico, é a natureza intocada. A Mata Atlântica, por outro lado, é onde vive 2/3 da população brasileira e por isso está muito mais presente no nosso cotidiano. E o Cerrado acabou se perdendo no meio dessas duas atenções. Por outro lado, também é um bioma que visualmente não é uma floresta magnífica, alguns chamam até o desmatamento do Cerrado, na verdade é a limpeza da área. Então, acho que essas duas razões explicam essa relativa falta de atenção. E quais são as consequências que vocês acreditam que se dê por essa falta de interesse no Cerrado? A gente sabe que o último levantamento feito em 2009 e 2010 já apontava que mais de 6 mil quilômetros quadrados sofreram com queimadas, né? Ocupação de pastagens e ação do agronegócio. Essa falta de interesse é consequência desse tratamento que nós temos com o Cerrado? Certamente o Cerrado, uma consequência dessa falta relativa de atenção, é um desmatamento acelerado. O Cerrado teve uma queda no passado, junto com o da Amazônia, mas a partir de 2011 o Cerrado já é o bioma mais desmatado do Brasil todo ano. E cada vez mais, é um bioma menos protegido pela legislação legal brasileira. O Código Florestal só protege 30% do Cerrado, ao contrário da Amazônia, onde protege 80%. Por causa disso, é muito claro que o Cerrado é a nova fronteira agrícola do país e, com isso, consequências graves, como a perda de serviços ecossistêmicos, estão ocorrendo no local. Mas isso não seria necessário. O nosso estudo mostra que o Brasil pode atingir a maior expansão agrícola do mundo com desmatamento zero, se nós usarmos de uma forma mais racional aquelas áreas já desmatadas, principalmente as áreas de pastagem. Essa expressão desmatamento zero é muito empolgante, né? Ela é empolgante, ela poderia ser algo que o Brasil levaria ao mundo, sendo um símbolo diferencial de sustentabilidade até para o próprio agronegócio do Brasil. E é certamente possível, embora com vários desafios. Nós também publicamos um estudo que mostra vários gargalos associados com a adoção das boas práticas que podem também ajudar a aumentar a produtividade agrícola, ou seja, produzir do mesmo espaço para poupar terra para floresta. Tem várias barreiras, elas incluem mão de obra, assistência técnica, mas também vários problemas associados com pastagem, então degradação, solo, erosão, pH. Então, para isso acontecer, também esses gárgalos devem ser lidados. No Centro-Oeste estão hidrelétricas como a Urubumpungá, São Simão e Cachoeira Dourada. Na região também há uma presença forte da pecuária e de culturas de soja, milho e algodão. É possível ter ideia do impacto dessas ações sobre o bioma do Cerrado? Certamente, a expansão agrícola das culturas que você se referiu é o principal motor do desmatamento do Cerrado, que está num ritmo mais acelerado, e principalmente o desmatamento para soja, que é o grande motor deste desmatamento na região. A soja é o principal? A soja é o principal. A pecuária é a atividade que mais ocupa área no Brasil, mas a área está sendo reduzida.
Na verdade, a pecuária às vezes é até aquela que aparece primeiro na foto do desmatamento, porque ela é a primeira a ocupar, mas na verdade a área total de pecuária vem se reduzindo, enquanto a área de soja vem tendo uma expansão cada vez mais rápida. A partir desse monitoramento que está se propondo ser feito em relação ao cerrado, a gente vai conseguir ter saber uma influência que ele tem nas emissões dos gases de estufa ou emissões de poluentes? Certamente. O inventário nacional, que está sendo agora com esse apoio estendido ao cerrado, é uma ferramenta fundamental para compreendermos melhor a dinâmica, todas as dinâmicas envolvidas nesse bioma, uma das quais é o desmatamento e a consequente emissão de gases do efeito estufa. O inventário vai nos permitir ter uma ideia mais concreta de quanto carbono é estocado na vegetação do cerrado, tanto acima do solo quanto abaixo do solo, ambos muito importantes para o entendimento da emissão de gases pelo Brasil. E espécies ameaçadas em extinção também vão poder ser catalogadas e um estudo mais aprofundado, né? Certamente, o cerrado é um dos dois chamados hotspots globais de biodiversidade que existem no Brasil. A Mata Atlântica é um, o cerrado é o outro. Então existe uma riqueza de diversidade de espécies no cerrado, muitas das quais ainda desconhecidas, que estão sob ameaça com esse desmatamento, e esse inventário, ao nos dar informações mais precisas de que espécies existem, aonde elas estão, também vai nos permitir um planejamento da conservação dessas espécies mais eficiente. Em que medida essa falta de conservação sobre o bioma do cerrado pode anular os progressos que são feitos com a redução do desmatamento na Amazônia? Um outro estudo que a gente também coordenou mostra que há um risco muito grande do chamado leakage, do vazamento do desmatamento. Isso ocorre, sim, que em português seria vazamento. Isso ocorre quando você protege muito uma área e deixa uma outra área desprotegida. Então o desmatamento termina naquela área, mas ele vaza para uma área vizinha. E a gente mostra que esse dualidade Amazônia-Cerrado, na Amazônia houve muito investimento de conservação, deixando o cerrado relativamente desprotegido. Então houve uma migração desse desmatamento da Amazônia para o cerrado. A consequência disso é que parte desse expressivo ganho de redução de emissão que ocorreu na Amazônia está sendo perdido pela elevação do desmatamento no cerrado. Aqui só para adicionar que isso de novo também poderia ser prevenido pela adoção das boas práticas, porque se você intensifica a sua produção numa área de jeito sustentável, então nós falamos aqui sobre intensificação sustentável, você não precisa migrar com sua atividade para outro lugar. Se você aprende como manejar sua terra num lugar, como investir em solo e manejo da terra sustentável, você não precisa ter esse vazamento. Isso esse outro estudo também mostra. O cerrado tem essa questão que você mencionou sobre não ser exuberante, não são grandes vegetações. Como é que a gente faz dele? O que ele tem de atrativo? Tem a questão das plantas medicinais. Tem alguma outra coisa que o cerrado possa se mostrar atraente para que haja um investimento maior? Certamente. O cerrado, além das plantas medicinais que você mencionou, que é uma riqueza ainda inexplorada, e a nova lei recém-promulgada de acesso e repartição de benefícios do patrimônio genético da vegetação brasileira, vai oferecer incentivos para essa exploração. Essas plantas podem gerar novos fármacos, novos remédios para combater doenças importantes. Muitas delas têm um potencial altíssimo para ser usada para o consumo direto, frutas, sorvetes, sucos e tudo isso. Mas uma outra função central do cerrado para o Brasil é que é no cerrado onde nascem alguns dos nossos maiores rios e mais importantes, como o São Francisco. Então a conservação do bioma cerrado é também importantíssimo para a segurança hídrica e, portanto, energética do Brasil. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a expectativa para a COP21. Vocês vão para a COP21 em Paris. O que vocês estão esperando cada um de ver e de resultado também, né? Eu acho que tem várias expectativas grandes, mas também é bom sempre diminuir as expectativas, mas também lembrar que nem sempre o que está
anunciado é a única coisa que é um resultado, porque isso é um grande evento com grande oportunidade para várias pessoas se encontrarem, vários atores. Então, isso também nós observamos aqui durante o Rio+20, que tinha expectativa, saíram algumas coisas, mas talvez para algumas pessoas não foram tanto o que seria desejado. Mas para nós que participamos, nós sabemos que dentro, além das todas as conversas do grande nível, tinha várias iniciativas de nível talvez menor, mas que iniciaram, que deram um início para vários projetos de reflorestamento ou vários projetos para proteger o meio ambiente. Então, eu acho que é sempre bom lembrar que, além das grandes expectativas que existem, tem também vários projetos que eu acredito, eu não sei se tenho certeza, mas eu acredito que vão acontecer. De uma certa forma, a COP21 já é um relativo sucesso pelas inúmeras parcerias e promessas nacionais feitas antes da COP21, as chamadas INDCs. 149 países do mundo se comprometeram a ações voluntárias para reduzir emissões. Então a gente espera que isso, pela primeira vez, um trabalho de baixo para cima, ao contrário do trabalho de cima para baixo feito em Copenhague, por exemplo, dê frutos e possamos finalmente avançar nessa agenda. E com certeza a questão do bioma do Cerrado tem que ser levantada, né? Certamente. Principalmente o Brasil. Sim. Eu queria agradecer a presença de vocês, as palavras. Obrigada. Obrigada. Marcele Pepe para o canal da TV PUC Rio no YouTube.